Meu nome é Raimundo. Tenho 78 anos e hoje é o dia do meu aniversário. Desde cedo fiquei repetindo essa data para mim mesmo, como se assim ela não pudesse ser esquecida pelos outros. Acordei com o barulho do galo do vizinho e o sol entrando tímido. Pela cortina gasta da minha sala, olhei para o calendário pregado na parede e vi o número em vermelho. 6 de setembro. Ali estava marcado com minha própria letra tremida. Meu aniversário. Não escrevi para lembrar. Escrevi para sentir que ainda existia algo importante a ser celebrado. Levantei devagar, com o corpo pesado e os ossos doloridos, mas com o coração cheio de esperança. Preparei café preto e coloquei à mesa como se estivesse esperando alguém para se sentar comigo. Enquanto o pão esquentava na frigideira, imaginei meus filhos chegando com um sorriso, trazendo presentes ou talvez só um abraço. Eu não precisava de muito, nunca precisei. Apenas a presença deles já seria suficiente para dar sentido ao dia. Enquanto mastigava o pão duro, fiquei olhando a porta, esperando que ela se abrisse a qualquer momento. A casa estava silenciosa. Apenas o relógio da parede fazia seu tic-tac, cada segundo ecoando como um lembrete da solidão. Pensei em ligar para eles, mas logo desisti. Sempre fui eu quem procurou, quem lembrou, quem fez esforço. Hoje, no dia em que completei mais um ano de vida, queria que fosse diferente. Queria sentir que alguém se lembrava de mim, sem precisar ser lembrado. Guardei essa esperança no peito e decidi que faria um bolo simples. Quem sabe até à noite eles aparecessem. Passei a manhã inteira pensando em como seria preparar aquele bolo. Não tinha muito em casa, apenas alguns ovos, farinha e um restinho de açúcar que guardava num pote já quase vazio. Não era o suficiente para algo bonito, mas era o que dava para fazer. Peguei a tigela velha de alumínio, aquelas que já perderam o brilho com o tempo, e comecei a bater a massa devagar, lembrando de quando minha falecida esposa fazia bolos para as crianças. Naquele tempo, a casa se enchia de risadas, cheiro doce e vida. Hoje, enquanto misturava os ingredientes, só havia silêncio e a lembrança de um passado que não volta mais. Coloquei a massa no forno e fiquei ali sentado na cozinha, observando o fogo baixo tentando fazer seu trabalho. Meu coração batia acelerado, não pela idade, mas pela esperança de que, talvez ao sentir o cheiro do bolo, meus filhos lembrassem de mim e viessem. A cada barulho na rua, eu me erguia um pouco, achando que poderia ser o carro deles estacionando. Mas não era. Eram apenas vizinhos indo e vindo, cuidando das suas vidas. Quando o bolo ficou pronto, desenformei com cuidado, apesar das mãos trêmulas. Não era bonito, mas era sincero. Feito com carinho para receber aqueles que eu acreditava, que ainda se importavam comigo. Coloquei uma vela simples no centro, dessas que sobram das festas de outras pessoas. Fiquei olhando para o bolo por um tempo, imaginando meus filhos ao redor da mesa, rindo, tirando fotos, me abraçando. Senti meus olhos marejarem, mas engoli o choro. Ainda havia tempo. Talvez estivessem apenas atrasados. Talvez entrassem pela porta com um sorriso e dissessem: "Parabéns, pai." Então decidi esperar. Coloquei o bolo na mesa da sala, junto com um prato e um garfo para cada um dos meus filhos. Arrumei as cadeiras como se fosse realmente acontecer uma pequena festa, mesmo sabendo que a probabilidade diminuía a cada minuto que passava. Sentei na poltrona que range sempre que me acomodo e fiquei observando aquele cenário vazio que eu mesmo criei. O relógio da parede parecia zombar de mim, marcando cada segundo como se fosse uma eternidade. Olhei para a porta mais de 10 vezes em menos de uma hora. A cada ruído do portão da rua, meu coração dava um salto, só para despencar em seguida quando percebia que não eram eles. Peguei o telefone fixo que mal toca nos últimos anos e fiquei com a mão sobre o fone. Pensei em ligar, mas logo veio a lembrança das últimas vezes em que liguei e ouvi desculpas apressadas, vozes cansadas dizendo que estavam ocupados, que depois falariam comigo. Eu não queria mais ouvir isso. Eu queria sentir que hoje era diferente.
Então deixei o telefone no lugar e permaneci sentado. A tarde avançava e a luz do sol atravessava as cortinas, iluminando o polo solitário. A vela no centro parecia zombar de mim também, lembrando-me de que eu poderia acendê-la, cantar sozinho e apagar. Mas não consegui. Minha garganta se fechava só de imaginar essa cena patética. Comecei a pensar em cada um dos meus filhos, nos rostos deles quando pequenos, quando corriam pela casa e me chamavam de pai com tanto carinho. Onde foi que tudo se perdeu? Em que momento o amor deu lugar ao esquecimento? Essas perguntas ecoavam em minha mente sem resposta. Enquanto isso, a esperança ainda resistia dentro de mim, embora cada vez mais fraca, como uma chama que se apaga aos poucos. O tempo passava devagar, e cada minuto parecia pesar como uma pedra sobre minhas costas. Eu tentava me convencer de que ainda havia chance, que talvez meus filhos estivessem presos no trânsito, ou ocupados comprando algo especial para me surpreender. Mas no fundo, eu sabia que essas desculpas eram invenções da minha mente cansada, apenas formas de me proteger da dor da realidade. Olhei para a mesa outra vez e vi o bolo começando a perder o frescor. O cheiro doce já não era tão forte, e a cobertura improvisada de açúcar começava a endurecer. Passei a mão sobre o tampo da mesa, sentindo a frieza da madeira, e me lembrei de quando todos eles se reuniam aqui. A mesa já foi palco de tantas histórias, tantas risadas, tantos abraços apertados. Agora era testemunha muda do meu abandono. Me levantei e fui até o espelho no corredor. Olhei para meu rosto enrugado, para os olhos marejados que me devolviam o olhar cansado. Perguntei em silêncio se eu merecia aquilo. Será que falhei como pai? Será que poderia ter sido mais presente, mais carinhoso? Ou será que não importa o que eu tivesse feito? A vida moderna sempre roubaria meus filhos de mim, deixando apenas o vazio da solidão? Voltei para a sala, cambaleando com o peso da idade e da tristeza. Sentei-me novamente diante do bolo e percebi que a vela parecia me encarar como um lembrete. Cruel de que aquela chama não seria acesa por mãos felizes, mas talvez por mim mesmo, em um ato de resignação. Apoiei o rosto nas mãos e deixei algumas lágrimas caírem, silenciosas, sem força nem orgulho para contê-las. O relógio seguia firme, marcando a passagem do tempo, enquanto meu coração se despedaçava pouco a pouco. A noite começou a cair, e com ela veio o silêncio ainda mais profundo. A rua, que durante o dia trazia barulhos de vizinhos e crianças brincando, agora estava calma, e apenas o som distante de um cachorro latindo quebrava a quietude. Olhei para a janela e vi o céu escurecendo, as primeiras estrelas tímidas surgindo. A cada minuto que passava, a esperança se desfazia como fumaça. A vela sobre o bolo continuava ali, intacta, como se me desafiasse a acendê-la e assumir de uma vez por todas que ninguém viria. Eu me levantei, caminhei até a porta e abri, olhando para fora, na esperança de ver algum movimento. Mas a rua estava vazia, e apenas o vento frio da noite tocou meu rosto enrugado. Fechei devagar e encostei a testa na madeira, sentindo o coração bater pesado no peito. Por que é tão difícil ser lembrado? Porque o amor que um dia parecia eterno se transformou em indiferença? Voltei para a sala e sentei diante do bolo já ressecado. Minhas mãos trêmulas tocaram o prato vazio à minha frente, como se eu esperasse que alguém se sentasse ali a qualquer momento. Pensei em cortar um pedaço e comer, mas não consegui. Era como se aquele bolo representasse a última chance de ainda receber um gesto de carinho. Se eu o comesse sozinho, significaria que aceitei de vez o abandono. Encostei-me na cadeira e fechei os olhos, deixando que a dor tomasse conta de mim. O tic-tac do relógio era agora ensurdecedor, cada segundo sendo um lembrete cruel da solidão. Senti meu peito apertar, uma mistura de tristeza e resignação. Eu só queria um abraço, um simples parabéns. Mas o que recebi foi o silêncio, o frio e a certeza de que para eles, meu aniversário era apenas mais um dia qualquer. Fiquei ali sentado,
encarando o bolo como se fosse um espelho da minha própria vida. Simples, solitário e esquecido em cima de uma mesa. Enquanto o tempo passava, comecei a revisitar lembranças antigas, como se meu coração tentasse encontrar um consolo na memória. Lembrei-me do primeiro aniversário dos meus filhos, quando ainda eram pequenos, e a casa vibrava com a energia deles, correndo de um lado para o outro. Eu e minha esposa fazíamos questão de decorar a sala, mesmo com poucos recursos, porque acreditávamos que o amor estava nos detalhes. Hoje, ironicamente, sou eu quem segura esse detalhe esquecido, sem ninguém ao meu redor. Me pergunto onde foi que tudo começou a mudar. Será que foi quando ficaram adultos e começaram a ter suas próprias famílias? Será que é natural os filhos esquecerem de quem os criou? Eu queria acreditar que não, que laços de sangue não se dissolvem assim tão facilmente. Mas a realidade diante de mim me prova o contrário. Às vezes sinto que sou apenas um peso para eles, uma lembrança inconveniente do tempo passando. Talvez pensem que já cumpri meu papel, e agora só me resta esperar pelo fim. Essa ideia me dói mais do que qualquer outra coisa, porque eu ainda tenho tanto amor para dar, tantas histórias para contar, mas ninguém parece querer ouvir. Apertei minhas mãos trêmulas sobre o colo e deixei escapar um suspiro longo, que ecoou pela sala vazia. O bolo continuava ali, cada vez mais sem vida, e eu percebia que a esperança também estava se desfazendo dentro de mim. Não sei se ainda terei forças para esperar até amanhã. Talvez este tenha sido meu último aniversário, e ele foi passado em silêncio, esquecido até mesmo pelos que um dia chamei de meus maiores amores. A cada hora que passava, a casa parecia encolher, como se as paredes se aproximassem para me sufocar. O silêncio não era mais apenas ausência de som. Era um companheiro cruel que me lembrava do quanto eu estava só. Olhei para a fotografia antiga da família que ainda mantinha na estante. Ali estávamos todos juntos, sorridentes. Minha esposa com o olhar doce e meus filhos ainda pequenos, cheios de vida. Toquei a moldura com cuidado, como se pudesse sentir de novo aquela felicidade que já não existe. Perguntei em voz baixa: onde vocês estão agora? O que aconteceu com a gente? Não obtive resposta além do eco da minha própria voz. Senti um aperto no peito, não apenas físico, mas um peso invisível que parecia esmagar minha alma. Pensei na morte. Não com medo, mas como um alívio possível. Se eu fosse embora hoje, alguém se importaria? Alguém sentiria falta do velho Raimundo? Ou minha ausência seria tão discreta quanto a vida que levo agora? Essas perguntas me rasgavam por dentro. O bolo sobre a mesa parecia zombar de mim, testemunha do meu fracasso como pai e como ser humano. Lembrei das vezes em que trabalhei duro para sustentar todos, das noites sem dormir, das renúncias que fiz para dar a eles um futuro melhor. E agora, no dia que deveria ser especial, recebo apenas esquecimento. Não sei se a dor maior vem da solidão ou da sensação de que nada do que fiz teve valor. Passei a mão pelos olhos, tentando conter as lágrimas, mas elas escorreram mesmo assim, salgadas, queimando minha pele enrugada. A chama da esperança que ainda resistia em meu peito estava quase apagada, restando apenas a cinza fria da resignação. A noite já estava avançada quando percebi que não havia mais nada a esperar. O relógio marcava quase 10 horas e eu sabia que, se não tinham vindo até agora, não viriam mais. A vela continuava firme no centro do bolo, intacta como se fosse uma ironia do destino. Olhei para ela por alguns segundos e pensei em acendê-la, cantar parabéns sozinho, mas a vergonha tomou conta de mim. Que sentido teria soprar uma vela sem ninguém para aplaudir, sem vozes para se unir à minha? Seria apenas mais um lembrete cruel da minha solidão. Levantei-me devagar, sentindo os ossos protestarem, e caminhei até a janela. A rua estava escura e deserta. Apenas algumas luzes fracas dos postes iluminavam o caminho vazio. Imaginei meus filhos em suas casas, talvez assistindo televisão, talvez jantando com suas famílias. Será que em algum momento lembraram de mim?
Ou será que meu nome sequer foi mencionado nesse dia? Fechei os olhos e tentei afastar esses pensamentos, mas eles voltavam como facas, cortando minha alma em pedaços. Voltei para a mesa, puxei uma das cadeiras e sentei novamente diante do bolo. Peguei a faca e cortei um pedaço pequeno, mais por necessidade do que por vontade. O gosto já não era doce, parecia amargo, como se refletisse o que eu sentia por dentro. Mastiguei devagar, com lágrimas escorrendo pelo rosto, cada garfada sendo um lembrete de que eu estava celebrando sozinho o dia em que nasci. A cada mordida a dor aumentava. Eu não queria bolo, não queria festa, eu só queria presença. Mas o que recebi foi silêncio, vazio e esquecimento. Terminei aquele pedaço com dificuldade, encostei a faca na mesa e permaneci olhando para o restante do bolo, agora ainda mais sem sentido. Fiquei sentado ali, encarando aquele bolo como se fosse a última lembrança que me restava de tudo o que vivi. Meus olhos pesados se enchiam de lágrimas que já não conseguia conter. Era como se toda a minha vida desfilasse diante de mim em imagens rápidas. Eu jovem, cheio de energia, carregando meus filhos nos ombros, levando-os para a escola, ensinando-os a andar de bicicleta. Eu e minha esposa juntos, mesmo com dificuldades, construindo uma vida com esforço e amor. Cada sacrifício que fiz parecia se dissolver diante da indiferença que recebo agora. Pensei em como a morte dela abriu um vazio em mim e como me apeguei aos filhos para não desmoronar. Mas com o tempo, eles se afastaram, cada um seguindo sua vida, e eu fiquei aqui, preso nas paredes dessa casa que já foi cheia de alegria. Às vezes me pergunto se eles lembram de tudo o que passei por eles. De todas as noites sem dormir, das doenças que cuidei, das lágrimas que enxuguei. Ou será que para eles sou apenas um velho cansado, que já cumpriu seu papel e agora pode ser deixado de lado? Essa dor não é apenas pela ausência deles hoje, mas pelo que simboliza a confirmação de que fui esquecido em vida. Pensei em como será quando eu não estiver mais aqui. Será que vão sentir falta? Será que vão chorar diante do caixão ou apenas aparecer por obrigação? A ideia de ser lembrado apenas pela obrigação social é sufocante. Eu queria ser lembrado pelo amor, pela importância que tive. Mas nesta noite, no dia que deveria ser de alegria, percebo que já fui apagado do coração de quem mais amei. Essa constatação me mata por dentro, como se cada batida do coração fosse apenas um lembrete de que não tenho mais lugar na vida de ninguém. A madrugada chegou sem que eu percebesse. O bolo permanecia na mesa, agora ressecado, intocado além do pedaço que comi sem vontade. A vela seguia no centro, como um símbolo cruel de algo que nunca aconteceu. Peguei-a com as mãos trêmulas, risquei um fósforo e acendi. A chama pequena iluminou meu rosto enrugado, projetando sombras na parede da sala. Fiquei olhando para aquele fogo frágil, lembrando da chama que um dia existiu dentro de mim, quando acreditava que família era para sempre. Sussurrei baixinho, quase sem voz: "Parabéns, Raimundo!" Aquelas palavras ditas por mim mesmo ecoaram como um soco no peito. Soprei a vela e a fumaça subiu devagar, desaparecendo no ar, assim como desapareci da vida dos meus filhos. Deixei o fósforo cair sobre o prato e apoiei o rosto nas mãos, chorando sem forças. Não era apenas tristeza pelo esquecimento, era um luto silencioso por perceber que já não tinha importância no mundo de ninguém. Levantei-me com dificuldade e caminhei até o quarto. Cada passo parecia pesar toneladas, como se meu corpo se recusasse a continuar. Deitei-me na cama fria, abraçando o travesseiro como quem busca calor em algo inanimado. Fiquei olhando para o teto escuro, enquanto o coração batia devagar, cansado. Pensei em minha esposa, em como ela teria feito desse dia algo especial, mesmo sem recursos, apenas com amor. Fechei os olhos e desejei encontrá-la em sonhos, para ao menos sentir um pouco de acolhimento. Antes de adormecer, uma última pergunta queimava dentro de mim. Será que algum dia meus filhos vão perceber o quanto me doeu esse aniversário?
Ou será que amanhã será apenas mais um dia comum para eles, enquanto eu sigo aqui apagado, esquecido, vivendo à sombra de uma vida que já não existe mais?